com uma oração, como nós sempre fazemos, e depois vamos meditar na palavra. E como nós estamos no dia de Natal, eu quero trazer uma reflexão para a gente poder adorar a Deus por esse momento. Vamos lá? Senhor, nós estamos aqui nesse momento, reunidos através da vida e das obras de Jesus. Nós queremos lhe agradecer por tudo que tu tens feito. Esse ano, Senhor, foi um ano de muitas dificuldades, um ano de muitas mortes, um ano de muitas calamidades, Senhor. Tivemos aí a Covid-19, o Covid-19, mas nós estamos aqui e nós queremos render a Ti a nossa adoração e Te prestar as nossas homenagens. Nós sabemos que estamos aqui não é por causa das máscaras e muito menos por causa do álcool em gel. Nós estamos aqui por causa das Suas misericórdias, Senhor, que estão sobre a nossa vida. Nesse momento nós queremos refletir sobre a Santa Palavra e que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e que possamos entender a Bíblia e que as palavras que serão explicadas aqui agora possam ser aplicadas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu refleti sobre ela durante 2 dias. E foi uma palavra específica para minha família. Então eu quero compartilhar com vocês. E será uma mensagem que está baseada no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. E aí eu não irei ler os textos só para a gente poder ganhar o tempo, mas eu irei fazer a exposição e vocês irão entender. Então eu quero falar sobre os 3 anúncios. E o interessante é que os 3 anúncios foram feitos por anjos. Então, nós iremos verificar um após o outro e eu não irei demorar. Eu irei até cronometrar o meu tempo aqui agora. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, para Zacarias foi feito o anúncio do nascimento de João, o precursor do Messias. Então, nós iremos verificar que cada anúncio está ligado ao outro. Então, nós iremos começar com esse anúncio. Então, o anjo do Senhor apareceu para o sacerdote Zacarias. E o interessante é que o sacerdote Zacarias, ele já era avançado em idade. A sua esposa também. E o anjo era Gabriel. Na verdade, só tem 3 anjos na Bíblia que recebem nome. Que recebem nome. O primeiro é Gabriel, o segundo é Miguel e o terceiro é o próprio diabo. A Bíblia não fala do diabo antes da queda, só fala dele depois da queda. Então, assim, a Bíblia não traz o nome Lúcifer, como algumas pessoas pensam. Embora a Vulgata Latina traga esse termo, lá no livro de Isaías, porque tem uma passagem em Isaías e em Ezequiel, e essas 2 passagens estão falando sobre 2 imperadores, mas são homens, a Bíblia não está falando sobre anjos, e as pessoas pegam esses textos e aplicam como se a Bíblia estivesse falando sobre o diabo. Mas a verdade é que a Bíblia fala sobre o diabo depois da sua queda. Então só esses 3 anjos na Bíblia que recebem nome: Gabriel, Miguel e o diabo. Aqui nós estamos com o anjo Gabriel. Detalhe, ele não é um arcanjo como algumas pessoas pensam. A Bíblia só chama Miguel de arcanjo. Não chama Gabriel de arcanjo. Então ele é apenas um anjo, Gabriel. E aqui ele aparece diante do sacerdote Zacarias, e ele diz ao sacerdote Zacarias da seguinte maneira: que a sua esposa ficaria grávida e traria um filho ao mundo, e ele se chamaria João. E o interessante é que aqui nós temos que observar algo. Esta foi a primeira mensagem dos céus aos israelitas depois de 400 anos. Porque existe o período entre os testamentos, entre Malaquias e Mateus. E ali existe um intervalo de 400 anos, onde Deus não falou mais com o seu povo. Então existe um silêncio de Deus no meio da sua nação, que perdurou por um período de 400 anos.
Vocês têm ideia de como é passar 400 anos sem ouvir sequer uma palavra vinda da boca de Deus, dos céus? Então, quando o anjo se manifesta a Zacarias e ele está queimando incenso diante do altar no templo em Jerusalém, nós temos a primeira mensagem vindo de Deus, né? A primeira mensagem que vem de Deus depois de 400 anos. Então, isso marca o fim do silêncio de Deus sobre a sua nação. Então, é um motivo de comemoração. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês. O segundo ponto é que Zacarias, ele foi informado que as suas orações haviam sido ouvidas e que, portanto, a sua esposa, já idosa, né, avançada em idade, teria um filho. Então, o anjo apareceu e disse: Zacarias, as suas orações foram recebidas por Deus e Isabel ficará grávida. O terceiro ponto é que Gabriel afirmou a Zacarias que o seu filho, seria chamado de João, não João Batista, só João, porque Batista vem depois por causa do seu ministério, que ele batizava. Então, as pessoas confundem e pensam que Batista era sobrenome de João, assim como Moreira é o meu sobrenome, mas não é verdade. Batista falava do ofício que João realizava na terra, então ele batizava, por isso ele é chamado de João Batista. Então, o anjo diz que o filho de Zacarias e Isabel seria chamado de João. Não faria uso de bebidas fortes, ou seja, ele se tornaria um nazireu. E isso está lá em número 6. Vocês sabem o que era um nazireu? O nazireu não podia beber vinho e nem qualquer outra bebida fermentada, ou seja, que tivesse álcool. Um nazireu não podia tocar em defunto e um nazireu não podia cortar o cabelo. Na Bíblia nós temos 3 nazireus que aparentemente fizeram o voto do nazireado a vida toda. Foram eles Sansão, que talvez dos 3 seja o mais conhecido como nazireu, Samuel e o terceiro que nós estamos diante dele aqui agora, João Batista. Então, o anjo fala para Zacarias: ele não beberá bebida forte e nem qualquer outro tipo de bebida que tenha algum tipo de fermento. Ele seria grande aos olhos do Senhor. Então Zacarias recebe essa palavra de Gabriel. E o interessante é que Jesus disse em Mateus 11:11 que não existe nenhuma pessoa que é maior do que João. Jesus fala que nascido de mulher, João Batista é a maior pessoa que já nasceu sobre a terra. Isso é interessante, né? Então, ele seria tão grande aos olhos do Senhor que ele é a maior pessoa já nascida. E aí Jesus fala assim: porém, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Olha que interessante. Nascido de mulher não existe ninguém maior do que João. Mas aquele que é menor no reino dos céus, ou seja, aquele que é discípulo de Cristo, é maior do que João. Mas é interessante que ele seria grande aos olhos do Senhor e Jesus faz essa declaração. E João estaria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O interessante é que aqui nós temos um caso que é único, porque João Batista, ele é a única pessoa que já recebeu o Espírito Santo no ventre de sua mãe. Então, para vocês entenderem, Jesus disse para Nicodemos que uma pessoa, para entrar no reino de Deus, ela precisa nascer de novo. O nome disso na teologia é regeneração, o novo nascimento. É quando nós somos transformados por Deus de dentro para fora, e então nós temos uma vida nova diante do Senhor. Nós nos tornamos novas pessoas. Então, nós experimentamos o nascimento biológico, quando nós nascemos normalmente da nossa mãe, e depois então nós experimentamos o nascimento espiritual, que é quando nós somos gerados de Deus. João Batista é a única pessoa na Bíblia que experimenta primeiro o nascimento espiritual
para depois experimentar o nascimento biológico. Jesus disse que uma pessoa, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. E João Batista, ele nasceu de novo antes de nascer. Então é o único caso na Bíblia que nós temos de uma pessoa que foi regenerada dentro do ventre da sua mãe. Então é um caso único. Existem outras duas afirmações na Bíblia que são semelhantes a essa de João Batista. A outra, ela é sobre Jeremias, que está no capítulo 1, versículo 5 do livro de Jeremias, que Deus diz que escolheu Jeremias no ventre da sua mãe para ser profeta para as nações. E a outra afirmação é sobre o apóstolo Paulo, que está em Gálatas capítulo 1, versículo 15, quando Paulo diz que Deus o escolheu antes do seu nascimento para ser apóstolo para os gentios, ou seja, os não judeus. Então, o interessante é que nós observamos tanto em João Batista, em Jeremias e em Paulo que nenhum deles escolheu fazer isso. Deus escolheu que eles fizessem isso para o seu reino. Então, a questão do livre-arbítrio, né? Deus não respeitou o livre-arbítrio de ambos, mostrando que eles não tinham livre-arbítrio. A nossa vontade, ela é influenciada pela palavra de Deus ou pelo pecado. No caso de João Batista, de Jeremias e de Paulo, nós vimos que a vontade deles era completamente influenciada pelo nosso Deus. Então, conseguiram compreender essas verdades sobre João Batista? E João levaria muitos israelitas de volta para o Senhor. E nós vemos que João Batista cumpriu isso durante a primeira vinda de Cristo sobre a terra. Muitas pessoas estavam distantes de Deus e através do ministério de João, elas voltaram para o reino do Senhor. E João Batista pregava o batismo de arrependimento, né? Quando ele dizia que as pessoas necessitavam se arrepender, porque sem arrependimento elas não entrariam no reino de Deus, né? Não haveria uma vida real com Deus sem que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Então, essas são algumas verdades sobre João Batista. E eu também preciso falar sobre outras que eu destaquei aqui, porque é necessário. João Batista, isso aqui é o anjo que está falando para Zacarias. Ele pregaria com o espírito e o estilo que Elias pregou. Vocês já ouviram falar sobre o profeta Elias, né? Do Antigo Testamento, que foi um dos profetas que mais operou milagres para o Senhor. E em Mateus capítulo 11, versículo 14, e em Marcos 9, 12, nós vamos verificar que o ministério de João é muito semelhante ao de João Batista. Ou melhor, o ministério de João é muito semelhante ao de Elias. São os ministérios mais parecidos na Bíblia. Até a roupa que eles usavam, até a dieta que eles faziam, era praticamente a mesma coisa. E eles tinham a mesma autoridade. O espírito que operava em um estava operando no outro. Ao ponto de algumas pessoas acharem que João era o próprio Elias. Então, era a doutrina da reencarnação, né? Que é uma doutrina espírita e antibíblica. E o próprio João disse que não era Elias. Embora a Bíblia falasse que ele era simbolicamente Elias, porque antes que o Messias viesse, Elias precisava vir. Então, Elias veio no sentido do seu ministério ser muito semelhante ao de João Batista. E quando João Batista veio, o Messias estava próximo de vir também. E João prepararia o caminho para a iminente chegada do Messias. Então, ele cumpriria a profecia de Isaías 43, que diz que haveria um profeta que pregaria no deserto e que prepararia o caminho para o Messias. Quando esse profeta chegasse, a vinda do Messias estaria muito próxima. Então, conseguiram compreender essas verdades sobre João Batista? O quarto ponto que eu quero destacar com vocês em relação a essa notícia que Zacarias está recebendo do anjo Gabriel é que uma vez que tanto Zacarias como sua esposa Isabel estavam em idade avançada, Zacarias teve alguma dificuldade de acreditar na promessa do anjo. Então, o interessante é que as pessoas oram e quando elas recebem a resposta de Deus, elas duvidam.
Zacarias e Isabel, embora fossem velhos, eles esperavam que Deus fizesse esse milagre na vida deles. E quando o anjo disse, a sua esposa ficará grávida, ele foi cético, foi incrédulo, né? Foi ateu, no sentido de não acreditar nessa promessa que o anjo acabara de falar. E aí ele duvidou. E o interessante é que isso nos remete à história de Abraão e Sara, porque Abraão e Sara também esperavam a mesma coisa. Deus havia prometido um filho para Abraão e Sara na velhice. A história deles é muito semelhante. E quando Deus disse que Sara ficaria grávida, Sara riu de Deus. E Abraão duvidou ao ponto de dizer assim, a minha descendência será a partir de Agar, a serva de Sara, a concubina de Sara. E Deus disse, não, será a partir da própria Sara. E Abraão, ele duvidou de tal maneira disso, que ele foi lá e teve relações sexuais com a concubina de Sara, Agar, e nasceu Ismael. E aí depois Deus veio e novamente disse, não, a minha descendência contigo será a partir de Sara. Então Abraão e Sara tiveram Isaac. Mas a ideia aqui é que Zacarias e Isabel oravam a Deus para que Deus cumprisse isso na vida deles. E quando o anjo aparece para Zacarias e diz, ela ficará grávida, ele duvida da promessa. Então a gente é assim, né? A gente ora a Deus para que Deus faça algo na nossa vida e quando Deus faz, a gente desacredita que o Senhor fez. O quinto ponto que eu quero destacar é que Gabriel repreendeu Zacarias e aparentemente a repreensão foi gentil, porque a gente não vê o anjo se alterando, a gente não vê o anjo mudando os seus ânimos, então aparentemente o anjo, por causa da idade de Zacarias, o repreendeu gentilmente e disse ao sacerdote idoso que por causa da sua incredulidade, ele ficaria mudo até o dia que seu filho João nascesse, ou seja, até que se cumprissem essas coisas. E ele ficou mudo até o dia do nascimento de João. Quando ele disse que o seu filho chamaria João, então ele voltou a falar. E o sexto ponto que eu preciso destacar é que a multidão que esperava do lado de fora, estava esperando do lado de fora, primeiro, para receber a bênção sacerdotal, que o sacerdote falava sobre a multidão, que está lá em número 6, que falava sobre 3 vezes o nome do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, indicando assim a pluralidade de pessoas que há dentro da divindade, o Senhor Pai, o Senhor Filho e o Senhor Espírito Santo. Então a gente enxerga a trindade dentro da bênção levítica, que está lá em número 6. E a multidão também, a gente pode dizer que algumas pessoas estavam ali para celebrar com Zacarias isso que está acontecendo na vida do sacerdote agora, porque isso aqui para o sacerdote era ímpar, porque cada sacerdote em Israel só podia oferecer esse tipo de incenso aqui para Deus no templo em Jerusalém uma única vez na vida. Então isso aqui para Zacarias é inigualável. Ele foi escolhido, estava oferecendo o incenso para o Senhor, o anjo apareceu a ele, fez a promessa e a multidão estava do lado de fora para receber a bênção sacerdotal e também para comemorar com Isaías isso que era uma coisa inigualável. O interessante é que as pessoas comemoravam com o sacerdote o fato deles poderem chegar diante de Deus e prestarem um culto, né? E hoje a gente tem acesso a isso, né? Nós podemos prestar um culto a Deus em todo momento e nós desprezamos isso, não é verdade? Então, essas são algumas verdades que eu trago dentro, são alguns pontos que eu analiso com vocês dentro desse primeiro anúncio que foi feito a Zacarias sobre o nascimento de João, o precursor do Messias. Conseguiram compreender? Em segundo lugar, para Maria, o anúncio do nascimento de Jesus. Isso está registrado em Lucas capítulo 1, 26, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Então vamos lá. Alguns pontos que eu quero analisar com vocês dentro desse anúncio que foi feito também pelo anjo Gabriel a Maria sobre o nascimento de Jesus. Isso está em Lucas 1, do versículo 26 ao 38. Durante o 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel apareceu para uma virgem de Nazaré chamada Maria. Ela era noiva e futura esposa de José. O interessante é que
no povo de Israel, o noivado era tão importante quanto o casamento. Então, ser noiva era praticamente ser esposa. Tanto que para terminar com o relacionamento do noivado, tinha que haver uma carta também, um documento. Não era simplesmente como acontece na nossa cultura. Eu não quero mais ser seu noivo, não sou. Eu não quero mais ser sua noiva, não sou. Não é assim que funcionava ali. Então, por que a gente diz que a diferença aproximadamente de idade entre João Batista e Jesus é de 6 meses? Porque quando o anjo apareceu a Maria, Isabel estava grávida de 6 meses. Então, por isso que a gente tem essa ideia. O segundo ponto é que ele anunciou que Deus a escolheu para trazer seu filho abençoado para este mundo. Está em Lucas 1, 28. O interessante é que o anjo não disse para Maria assim, ó, bendita és tu acima das mulheres. Ele disse, bendita és tu entre as mulheres. Então, ele disse que ela havia sido favorecida por Deus, mas que ela era um ser humano normalmente, assim como as outras eram. Ela foi escolhida como um instrumento do Senhor para trazer o Salvador do mundo ao nosso planeta. O interessante é que o filho dela seria o seu próprio Salvador. O filho de Maria seria o seu próprio Messias. Tanto que Maria depois vai louvar a Deus e dizer, bendigo a Deus meu Salvador. Então a própria Maria reconhece que quem salva é o Senhor Deus e não ela. O terceiro ponto que eu destaco e que eu analiso com vocês é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento que se concretizam no nascimento do Messias. Profecia de número 1, que nós vemos se cumprindo. O Messias nasceria de uma virgem. Isso está lá em Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, isso aqui é chamado na teologia de doutrina do nascimento virginal de Cristo. O único ser humano no planeta que nasce sem a participação masculina. E nós vemos isso se cumprir na vida de Cristo, aqui agora através de Maria. E em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, nós vemos exatamente isso, que Maria não tinha relações com homem algum, ou seja, ela não tinha relações com o seu próprio noivo, mas mesmo assim ela foi coberta com o Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo gerou em si o Messias, que é o Senhor Jesus. Então, o Messias não é fruto do homem, ele é fruto de Deus. Vocês sabem o que significa isso? Que o Messias jamais viria para o mundo pela vontade humana. Quem é que vai desejar trazer o Filho de Deus para o planeta? Somente Deus, gente. Somente o Senhor. Então, existem coisas que acontecem que são exclusivamente da vontade de Deus. Quem é que salvaria este homem aqui? Porque, irmãos, vamos analisar. Jesus pode nascer 1000 vezes em Belém. Se ele não nascer nesse coração aqui, ó, de nada adianta. Jesus sendo Deus em forma humana, né? Porque o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, se fez homem e nasceu no pior lugar que poderia existir. Ele escolheu um dos piores lugares para nascer. Mas quando a gente olha isso, a gente fica assim com o coração compadecido. Poxa, o Filho de Deus, né, o bebê santo de Deus, nasceu ali, num estábulo, numa manjedoura, mas Jesus ainda nasce em lugares piores, nos nossos corações. O pior lugar que Cristo pode nascer é no coração humano. E Cristo nasceu aqui. Então, de nada adiantaria o nascimento de Cristo em Belém se ele não nascer verdadeiramente aqui dentro do meu ser. Então, que isso fique bem claro aqui para nós. O quarto ponto que eu quero analisar com vocês é que o anjo predisse que esse bebê, ele receberia o nome de Jesus. B, ele seria chamado de Filho do Altíssimo. C, ele cumpriria outras promessas do Antigo Testamento também. Eu falei sobre a profecia de número 1, né? A profecia de número 2, que se cumpriu no Antigo Testamento, é que ele seria chamado de Emanuel,
que significa Deus conosco. Está no mesmo texto de Isaías 7,14, quando diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. E aí o evangelista Mateus diz que significa Deus conosco. Quem era Jesus? Deus em forma humana entre os pecadores. Então, por isso que nós acreditamos na divindade do Senhor Jesus. Nós sabemos que Deus é mais de uma pessoa, embora seja apenas um Deus. Nós somos monoteístas, ou seja, acreditamos apenas num único e verdadeiro Deus, mas não somos triteístas. Não acreditamos que Deus, Jesus e o Espírito Santo são três deuses diferentes. Acreditamos que as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o único Deus. Então, ele cumpriu essa profecia. E a profecia de número 3 do Antigo Testamento, que ele cumpriu, é que ele receberia, ele herdaria o trono de Davi. Isso está em 2 Samuel 7, versículos 11 e 12, está no Salmo 132, versículo 11, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, capítulo 16, versículo 5, Jeremias 23, 5 e Lucas, capítulo 1, versículos 31 e 32. E ele cumpriu uma outra profecia também, profecia de número 4. O trono de Davi que ele herdaria seria eterno, ou seja, o reino do Messias jamais terá fim. É por isso que nós temos que descansar nessas promessas que foram cumpridas por ele. Nós viveremos num reino com o Messias que jamais acabará. O reinado de Davi acabou. O reinado de Saul acabou. O reinado de Salomão acabou. O reinado de todos os reis que existiram em Israel acabou. Mas o reino do Messias jamais terá fim. E o quinto ponto que eu quero analisar é que Maria ficou perplexa. Ela disse: como se fará isto, visto que homem nunca tocou em mim? Ou seja, eu sou virgem. E aí, em sétimo lugar, o sétimo ponto é que o anjo a tranquilizou. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E você ficará grávida do Espírito Santo. Está em Lucas 1:35. E em sétimo lugar, o sétimo ponto é que Gabriel predisse que o filho de Maria seria chamado de filho de Deus. Então ele seria muito mais do que filho de Maria. Ele seria filho do Deus Todo-Poderoso. E o oitavo ponto é que o anjo então informou a Maria que a parenta dela, que se chamava Isabel, também estava grávida daquele que antecederia, num prazo de 6 meses, a vinda do Messias, o seu próprio Senhor. E aqui, no grego, parenta, alguns intérpretes dizem que significa prima, mas em algumas versões da língua original não tem como definir que tipo de parentesco que Isabel e Maria tinham. Mas popularmente as pessoas acreditam que Maria e Isabel eram primas, então João e Jesus eram parentes de alguma forma, eram primos, Nós não sabemos se eles se conheciam durante a sua vida. Pode ser que eles se conheceram antes, ou pode ser que eles só se conheceram quando João Batista o viu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ambos eram bem ocupados no sentido daquilo que faziam para Deus. João Batista era nazireu, era separado para o serviço a Deus, então ele era muito ocupado nesse sentido. Então, conseguiram compreender? Esse é o anúncio do nascimento de Jesus para Maria. E em terceiro e em último lugar, já vou encerrar, tem menos de meia hora, não tem? Que está gravando? Quanto? 28. Então eu vou finalizar agora. Tá dando 29 agora. 29. O último anúncio foi para José sobre a pureza de Maria. Vocês têm noção do que é um homem estar noivo de uma mulher judia e aí ele descobre que ela está grávida e ela é virgem e ele nunca tocou nela? É da natureza do homem sentir ciúme da sua esposa normalmente. Agora, imagina um judeu numa cultura completamente machista, mas José era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Descobre que a sua mulher está grávida e aí ela diz que é do Espírito Santo.
como que você reagiria? Entende? Então, o que acontece aqui? Aí nós temos o terceiro anúncio. Aqui não é mais Gabriel, embora alguns estudiosos achem que é Gabriel, mas esse anúncio está em Mateus 1, do versículo 18 ao 25, e a Bíblia só chama esse anjo de anjo. Não diz que ele é Gabriel, como nos outros dois relatos. Então, o anjo, aqui eu vou analisar alguns pontos. Então, começando aqui do primeiro ponto, ao saber que Maria estava grávida, José, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, José era um homem de Deus ao ponto de não querer estragar a imagem de Maria. Ele decidiu com Maria que iria romper o noivado sem que as outras pessoas se intrometessem nisso. Se fosse nos dias de hoje, o que José faria? Se fosse uma dessas pessoas de hoje, ele pegaria e colocaria no Facebook o ultrassom de Maria, marcaria ela e diria que ela era uma mulher adúltera, que não prestava, que era uma prostituta, porque as pessoas fazem isso, né? Não, ele era um homem de Deus e ele decidiu com Maria que iriam romper o noivado, mas de forma saudável e que não desagradasse o coração de Deus. Era um homem temente ao Senhor. Isso está em Mateus 1,19. O segundo ponto é que naquela mesma noite, um anjo apareceu para José em sonho e a tranquilizou, revelando-lhe que a virgindade de Maria ainda estava intacta e que o nascimento de Cristo seria virginal. Tranquilizou o coração desse homem. O terceiro ponto é que José então ouviu que o bebê salvaria o seu povo dos pecados. Maria não estava gerando uma criança comum. Maria estava gerando uma criança que veio dos céus, que veio do próprio Espírito Santo. Isso está em Mateus 1, 21. E sobre Jesus ser o Salvador dos pecadores, nós podemos ler em Atos 4, 12, 5, 31, no capítulo 13, versículos 23 e 28, em Hebreus 7, 25. O quarto ponto é que o anjo se referiu ao menino como Emanuel. Como nós dissemos, o Deus na segunda pessoa, que é o Filho, entre os pecadores. Vocês já imaginaram quando a gente tem uma grande celebridade perto da gente, né? Como que a gente fica se sentindo especial? Agora vocês imaginam os pecadores tendo o próprio Filho de Deus com eles, comendo ao seu lado, os curando, revelando-lhe as verdades celestiais e eternas do céu. Era muito especial. E em quinto lugar, nós vemos que através do nascimento de Maria, através do nascimento do bebê por meio de Maria, várias promessas foram cumpridas, porque Mateus procurou mostrar aos judeus que ele era o Messias prometido. E em último lugar, para a gente não estourar o tempo, nós podemos verificar que José, ele fez os acertos para tomar Maria como sua esposa legítima, e ele deve ser considerado, segundo todos os padrões de medida, como um homem verdadeiramente justo, com a maturidade espiritual de Davi, Moisés, Pedro e Paulo. E com efeito, a gente pode dizer que o José do Novo Testamento é muito parecido com o José do Antigo Testamento, porque ambos tiveram uma experiência em comum com Deus, ambos foram tementes a Deus, ambos tiveram sonhos de Deus e ambos viveram no Egito durante um período. E o interessante é que o primeiro José do Antigo Testamento, ele prenunciou a Cristo. E o segundo José do Antigo Testamento, ele foi o responsável legal por Cristo. Então, aproveitando essa data de hoje, essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, a minha família. Os três anúncios. O primeiro anúncio, o nascimento do precursor do Messias para Zacarias. O segundo anúncio, o nascimento do Messias para Maria. E o terceiro anúncio, a pureza de Maria para José. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar para agradecermos a Deus? Senhor, nós queremos te agradecer pela exposição da sua palavra. Obrigado, Senhor, por sempre nos ensinar as Escrituras Sagradas e por encher o nosso coração com o Espírito Santo, com a paz e com a alegria que vem direto do céu. Louvado seja o seu nome por tudo.
Obrigado, Senhor, por esta data maravilhosa, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, Senhor. Embora não seja diferente dos outros dias, onde celebramos o nascimento de Jesus, a sua vida e as suas obras todos os dias. Receba todas as homenagens, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então estamos terminados em nome de Jesus. Amém.